Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta noite de estudo, onde podemos compartilhar um pouco dos ensinamentos do Cristo. A Rádio Fraternal Net, o conteúdo das nossas programações encontram-se hoje disponíveis em todas as mídias sociais. Então, dá uma clicada lá na sua mídia social e você vai encontrar ali todas as informações a respeito da nossa programação, tanto na rádio quanto na TV, e são conteúdos que possam realmente tirar algum benefício. Essa é exatamente a função hoje da rádio, né? Contemplar conteúdos ou passar conteúdos onde nós possamos discutir a respeito desses conteúdos, né? E que possamos fazer reflexões a respeito. Então, consulte lá as mídias sociais e você vai encontrar exatamente a nossa rádio ali, e dentro desse item, desse site, você vai ver todas as programações referentes à rádio, tá bem? Por que falar sobre o Evangelho no Lar, né? É uma pergunta hoje que sempre nos questionam. Traz algum tipo de benefício? Aliás, trazem só benefícios, né? Se a gente entender hoje o Evangelho no Lar, que é exatamente o que Jesus nos ensinou há muito tempo atrás, ele tem a oportunidade de agregar pessoas, agregar valores nos dias de hoje, que está muito complicado, né? Atrair pessoas para poder conhecer um pouco mais a respeito dos seus ensinamentos. Enfim, e também a oportunidade também de você ter ali algumas palavras para dizer para as pessoas que estão longe, pessoas que talvez duvidem ou que não creem mais, ou que têm uma fé um pouco mais abalada. Então o Evangelho no Lar nos dá essa consistência de vida, essa consistência de organização, não só física, né, mas também espiritual. Essa é a função hoje do Evangelho no Lar. Então a prática dele, ela só é possível quando você realmente começa a fazer. Ah, mas eu não tenho um ambiente. Não tem problema nenhum. Se você tiver um ambiente onde você possa se reunir com essas pessoas, com uma, duas, três pessoas, do lar ou amigos, não importa. Se você começar a fazer isso constantemente, isso vai virar uma prática dentro da sua vida. O roteiro do Evangelho no Lar, né, você encontra exatamente aí na nossa página, na fraternal.net.br. Então ali existe um roteirinho para que você siga exatamente como é que se faz o Evangelho no Lar. E ali você vai entendendo um pouquinho mais. Pode ser feito algumas mudanças? Pode. De acordo com o andamento do Evangelho, você vai adaptando exatamente para esse seu dia que você vai definir. É importante também você definir um dia. Qual é o dia e o horário que eu vou fazer o Evangelho no Lar? Isso é muito importante, ok? E o livro, né? Que livro que se usa? Nós recomendamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, via de regra, se você tiver uma leitura sadia, uma leitura que possa realmente ir ao encontro dos objetivos, sem problema nenhum, né? Leia um parágrafo, leia um trecho e discuta com as pessoas ali que estão ao seu lado. Porque é importante que as opiniões das outras pessoas também façam parte, para que você possa chegar exatamente numa conclusão, ok? A gente sempre fala a respeito da água, né? O porquê da água? Bem, a água já é um veículo, né, que nos conduz à limpeza, né, tanto externa quanto interna. Então, a gente também tem esse mesmo veículo, como um veículo também que possa ser, durante toda a prática do Evangelho que você vai fazer aí, a fluidificação dessa água, né? E você pode tomá-la normalmente durante o seu dia ou quando você quiser, tá bem? A condição hoje do Evangelho será feita por mim, meu nome é Paulo. A prece inicial será feita pelo Daniel, que está aqui à minha esquerda. A leitura será feita pela Kátia, que está à minha direita. As vibrações serão feitas pelo Ricardo, lá na ponta. E a prece final será feita pela Rosângela, aqui do meu lado direito também. Ok?
O tema de hoje, qual será? É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Honra a teu pai e a tua mãe, né? Cujo título é Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, que são os itens 5 e 6 desse capítulo 14 do Evangelho. Ok? Então vamos dar início ao Evangelho com a prece inicial. Vamos, nesse momento, serenar os nossos corações, acalmar os nossos pensamentos e levá-los a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que como mãe nos conforta e nos consola em seus braços de amor e ternura. Vamos iniciar agradecendo pelo dia que tivemos, por essa oportunidade, nessa noite, de estarmos juntos. Como Cristo nos disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É nessa certeza, falando sobre esse ensino que Jesus nos passa há mais de 2000 anos, que nessa noite, mais uma vez, teremos essa satisfação de absorver esse conteúdo divino que nos é passado, mas principalmente, colocá-lo em prática. Agradecer por essa oportunidade, agradecer por uma situação que, se passamos errado, se fizemos errado, temos a condição de fazê-la novamente, de maneira diferente, de uma maneira pautada nesse amor divino, pautada nesse amor que Jesus nos concede, e caminhar e trilhar por todo esse caminho, por toda essa nova fase, por essa nova condição que Deus nos concede e Jesus nos ensina. Agradecemos por tudo o que passamos, até pelo momento ruim, mesmo porque um dia entenderemos que todos os momentos ruins, na verdade, são os nossos aprendizados. É pela dor que nós vamos caminhando e começando a entender também. Ainda que a dor, nós muitas das vezes fugimos, é através dela que entendemos o significado de muitas razões de termos passado por aquilo. E é através desse entendimento que Jesus nos faz exercitar diuturnamente, através da leitura do seu Evangelho, interpretando, entendendo e praticando no nosso dia a dia, por tudo aquilo que passamos e vivenciamos, sabendo que jamais nos abandona, que muitas das vezes somos nós quem o abandonamos. Por nosso orgulho, pelos nossos vícios, pela nossa soberba, muitas das vezes, em achar que sabemos tudo, quando na verdade estamos engatinhando nessa seara divina ainda e temos muito a aprender. E pedimos para que essa noite sejamos iluminados e abençoados por Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Mãe Maria, que nos acompanha sempre com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Item 5. E vieram a casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender. Porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Estava sentado à roda de um crescido número de gente e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe
E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, eis aqui, lhes disse, minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21 e de 31 a 35. Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Item 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso, para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar essa consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Pois é. Na verdade, Jesus, ele era testado a todo momento. Interessante, né? Isso era muito prático, era uma prática constante naquele seu período de vivência, né? E os doutores da lei, principalmente aqueles que conheciam muito a lei judaica, testavam Jesus a todo momento, mas com qual intenção? A intenção de que ele caísse em contradição. Mas aqui, como diz o Evangelho, como a base angular do Evangelho é o amor e a caridade, as respostas de Cristo e de Jesus sempre iam exatamente de acordo com o seu coração. E aí eles ficavam mais furiosos, porque Cristo não caía em contradição. E um desses questionamentos está aqui nesse capítulo do honrai ao teu pai e à tua mãe. Porque se você perguntar hoje quem é seu pai e sua mãe, desculpe, eu sei quem é meu pai e eu sei quem é minha mãe. Então existe o teu pai e a sua mãe. Naquele período, Jesus também tem o seu pai e a sua mãe. Mas quando se perguntavam, quando ele fazia o questionamento quem era meu pai e quem era minha mãe, ele se referia exatamente a todos nós. Não havia distinção. Por quê? Ele dizia que todo aquele que pratica a vontade de meu pai, este é meu irmão, esta é minha irmã e esta é minha mãe. Então ele falava de um modo universal. Ele não falava especificamente numa questão consanguínea, né, parentesco. Não, ele falava de um modo geral. E por que Cristo falava dessa forma? Porque aí ele tinha uma explicação máxima, ele tentava passar exatamente essa mensagem, de que todos aqueles que realmente fizessem a vontade de Deus, ali estariam o quê? O seu irmão. Então eu posso dizer, ou a gente pode entender que esse evangelho, nós podemos hoje trazer para os nossos dias e dizer o seguinte: quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é meu pai, quem é minha mãe? Dificilmente as pessoas talvez entenderão isso, né? Se não lerem um pouquinho do evangelho. Mas quando você disser isso para as pessoas e você considerar as pessoas como seu irmão, sua irmã, sua mãe, o seu pai, você estará exatamente fazendo o que Jesus pregou aqui, fazendo exatamente a vontade do Pai. E é assim que ele preconizou toda a sua doutrina, é assim que ele nos ensinou e é assim que ele vai sempre ensinar, né? Temos aqui a lei do amor e a lei da caridade que realmente reveste essa doutrina maravilhosa, né? E eu abro os comentários aí para o pessoal. O capítulo Honra teu pai e tua mãe, a fala de Jesus, é como Paulo disse. No item 6 aqui tem poderia dar essa interpretação ambígua de entender que Jesus falava diverso de honrar o pai e a mãe. Mas, como Paulo também já disse, era a falta da interpretação e do entendimento da época de que Jesus falava o quê? Da espiritualidade, né? Da vida eterna. E aí não entendiam isso. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que trata somente disso, que quando fala da parentela corporal,
e da parentela espiritual. Ou seja, a família que nós temos aqui agora, nesse momento, terrena, ela é passageira. Ela é durante essa fase que aqui permanecemos. Mas a família espiritual que nós temos, essa caminha conosco pelas afinidades há muitos e muitos tempos. E então, isso é comum quando você entende que por que tanta afinidade com uma pessoa que é fora da minha família, que não é meu irmão, que não é meu pai, que não é minha mãe, mas eu não tenho essa mesma afinidade com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pai ou com a minha mãe. Aí entra a lei do amor, de Jesus nos ensinando. Porque se não há afinidade entre aqueles, então Deus coloca na fase terrena, na fase da prova, esses para que se entre em afinidade, para que gere esse amor, para que brote esse amor. Então nós temos que exercer, por mais difícil que seja em muitas situações. Pois é, como Paulo disse, e o Evangelho nos deixa muito claro, a lei do Cristo qual é? É o amor. Então, em todos os sentidos, vai imperar essa lei do amor. Enquanto nós não a cumprimos em todas as situações, nós iremos fazer novamente. Essa é a questão. Jesus nos dá o exemplo falando que quem são meus irmãos, quem é minha mãe, não no sentido de menosprezo, mas no sentido dessa interpretação. É essa pessoa que é minha mãe, mas a outra, eu amando-a, eu a respeitando, ela também não deixa de fazer parte da minha família. A minha família qual é? É a humanidade. Porque quando eu falo que nós somos Deus, a gente fala muito corriqueiramente, mas sem interpretar. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então somos filhos do mesmo Pai. Essa é a interpretação. Então somos todos irmãos. E aí vai imperar essa lei do amor. E aí que nós vamos exercitar. Outro exemplo que Jesus trouxe também, quando ele estava sendo crucificado, e Maria aos seus pés da cruz chorando, e João Evangelista chega para consolá-la, o que Jesus diz a ele e a ela? Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Dando essa interpretação, além de nos conceder Maria como nossa mãe, ou seja, a mãe de todos nós, e ali para João Evangelista ele simbolizando que era a irmandade. Quem é o nosso próximo? Aqui cabe também essa questão. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é a minha família? É o meu irmão? É a minha irmã? É a minha mãe? É o meu pai? O meu próximo é a humanidade. É para aquele a quem eu posso fazer uma caridade. É para aquele no qual eu posso exercer o amor, que é a lei que Jesus tanto nos ensina. Então o Evangelho vem nos explicar isso. Por isso que muitas das vezes a gente fala, mas eu simpatizo com pessoa alheia à minha família. Isso faz parte da nossa evolução, porque é aí que nós vamos aprender o amor. Mas eu tenho pessoas do meu trabalho que eu afinizo muito mais. Talvez ela seja da sua família espiritual. Então isso nos ajuda a caminhar e nos ajuda a entender através da leitura do Evangelho. E jamais esquecer que a lei de Jesus é a lei do amor e essa que vai imperar sempre. É um texto um tanto quanto objetivo. Então, como Paulo já disse, como o Daniel colocou também, tudo está ligado à lei do amor, à lei da caridade. E como a doutrina nos explica, nos orienta e até nos conforta, né? Nós estamos vivendo hoje numa passagem na qual nós temos um grupo que foi formado nesta encarnação, que é a nossa família. E como foi colocado também, que são os nossos amigos, são pessoas que nós temos ligações no nosso dia a dia. Quando que Jesus nos coloca de quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele coloca, como foi dito também, que isso no âmbito geral e não numa única encarnação. Então nós temos sim que nos amarmos independentemente de quem está ao nosso lado nessa encarnação. Então, como também foi colocado, hoje nós temos dentro da nossa família,
Nós temos pessoas nas quais nós nos afinizamos mais e outras nem tanto. Pessoas que nós temos um carinho maior e outras menos. Mas o que Jesus nos passa é que nós temos que amar a todos indistintamente. Essa é a prática do amor. Então, é amar independente de que grau que essa pessoa hoje representa para a gente. A lei do amor é do amor universal. É amar independente do tempo hoje. Nós não sabemos como foi o ontem, mas podemos construir o amanhã. E é através desse amor, através da prática do amor, que nós passamos a ter certeza que o amanhã poderá ser melhor, se nós conseguirmos nos amar mais. Jesus, o que ele deixou é isso, o amor e a caridade. Tudo que formos fazer, qualquer relação que formos ter, nós devemos aprender a colocar o amor e a caridade em primeiro lugar, independente de quem seja o receptor desse amor, dessa caridade. Alguém da família, um estranho, alguém que cruza o seu caminho momentaneamente. A lição é essa e para tudo, em qualquer situação, é o amor e a caridade. Convivemos indistintamente com nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossas irmãs. Estamos aqui para praticar, para aprender o amor e a caridade. É o que resume toda essa passagem de Jesus por aqui. É o que ele nos ensina de primordial, de principal. É o amor e a caridade sempre. Todos já deixaram bem claro, né, o grande ensinamento nesses itens, né, 5 e 6. O que eu gostaria de ressaltar mais uma vez é que Jesus é um mestre. Ele é o nosso grande e divino mestre. E enquanto esteve aqui entre nós, encarnado, ele jamais perdia a oportunidade de transmitir ensinamentos. Então, por isso que nesse item 6 é mencionado que as palavras dele causaram estranheza. Por quê? Sendo um professor, né, o professor ele sempre ilustra a sua lição com histórias, com analogias, com comparações. Então aqui ele não perdeu, mais uma vez, a oportunidade de estar ensinando e sendo alusivo a que todos fazem parte da família da humanidade. Todos os homens são familiares entre si, seja essa familiaridade de sangue ou, e aqui a gente extrai dentro da doutrina, o grande ensinamento que é a familiaridade espiritual. Né? Então, também fazendo um certo comparativo, às vezes a gente se encontra entre amigos, entre pessoas que não são de família sanguínea nossa, né, consanguínea, e falamos, nossa, essa pessoa eu me dou tão bem como sendo meu irmão. Você já cria um laço de simpatia com a pessoa, às vezes desde o primeiro encontro. Então, seguramente a gente tem ali um espírito que nos é simpático e que pode já ter sido, tem compartilhado conosco uma existência anterior. Então, a familiaridade não é aquela
de sangue, apesar de aqui, enquanto encarnado, sim, ela é, mas a verdadeira familiaridade, o verdadeiro laço de família, ele é o espiritual. Aquele que existe entre os espíritos e que são laços eternos e de duração infinita, né? Sendo que a familiaridade terrena, momentânea, ela é temporária. E aquela que vai ser duradoura, que vai perdurar, é a familiaridade, os laços espirituais que temos entre nós. Então fazemos todos parte de uma grande família e o honrar pai e mãe é honrar ao nosso Deus, né? Nosso Pai maior e a Maria, nossa Mãe Santíssima. É isso. Ok, agora eu vou fazer as vibrações. O Ricardo vai fazer pra gente. E nesse ambiente de paz, no silêncio de nossas mentes, vamos todos nos unir e nos dar as mãos com nossos queridos amigos e irmãos, aqueles que estão conosco no plano físico, e a esta equipe bendita do plano espiritual, a equipe do Evangelho. E de mãos dadas, vamos formar esta corrente do bem, corrente de amor. Amor que vem de nosso querido Mestre Jesus, que aqui conosco está, emanando luz, paz, e com Jesus nós vamos nos elevar, dando o que houver de melhor dentro de nós, doando os melhores sentimentos, sentimentos de amor, caridade, compaixão, justiça, paz. Que tudo isto seja recolhido e levado ao plano superior, onde nossos queridos amigos benfeitores irão conduzir toda esta energia aos mais longínquos espaços, lugares, necessitados, carentes, que possam todos ali serem tocados pelas mãos de nosso Mestre Jesus. Que possam se reerguerem, retomar a sua lida, a sua caminhada e buscar cada um a sua salvação. Jesus, nós te pedimos por nossos lares e por todos aqueles que conosco convivem. Nós te pedimos, Jesus, por aqueles entes queridos
que se encontram necessitados da tua presença, das tuas mãos, do teu amor. Nós te pedimos, Jesus, por nós, ainda no aprendizado, muitas vezes vacilantes, mas sempre confiantes em Ti. E aqui estamos de novo, contigo, te rogando paz. Que a tua paz, Senhor, se faça em cada um de nós. E contigo nós vamos nos elevar a Deus, nosso Pai, para te agradecer, Pai, a oportunidade da vida, da saúde, da família, do trabalho e de tudo aquilo que nos concedes para o nosso adiantamento moral e espiritual. Que assim seja. E continuando com essas vibrações, nós fazemos agora a nossa prece final, agradecendo a espiritualidade, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, sua mãe, por todas as benesses, por toda a força de vontade que eles nos colocam em nossos corações, rumo à nossa evolução, a evolução da humanidade, do nosso planeta, agradecendo a equipe do Evangelho, a toda a espiritualidade, que essas energias sejam-nos proveitosas durante a nossa semana, trazendo aquele conforto que tanto necessitamos na nossa caminhada. Unidos pelo amor, pela fé, a todos os nossos irmãos, pais, mães, como disse nosso Mestre. E a prece final do nosso querido Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bem, estamos chegando ao final de mais um Evangelho no Lar, né? Onde nós agradecemos imensamente a presença de vocês, né? E não esqueçam de novamente lembrar aqui, né, de compartilhar nas mídias sociais, né, a fraternal.net.br. Deixe também os seus comentários, se inscreva lá nos nossos canais, né, disponíveis aí, para poder a gente trocar uma ideia. É importante a sua opinião a respeito também, né, o que você gostou, o que você não gostou, o que você acrescentaria, né, e também veja toda a nossa programação, como eu disse no início lá, que é uma programação super legal aí, para que vocês possam acompanhar. Divulguem nosso site, né, divulguem a todas as pessoas, e quanto mais pessoas puderem fazer parte, né,
desse aprendizado, né, talvez tenhamos um mundo melhor, não tão lá no futuro, mas muito mais ainda no presente, ok? Agradecemos imensamente e esperamos contar com vocês no próximo encontro e desejamos uma ótima semana também. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.